Bom, chicos, vamos começar a nossa live de pronúncia. É a live final, acabou. A gente já viu todos os sons e agora a gente vai praticar. Só que eu não dou conta, né? Porque os últimos sons que a gente viu na aula passada, a gente viu rapidaço, porque meu plano era a gente fazer 3 sons. Mas aí eu empolguei e fui até o final do alfabeto, né? Faltam só 2 sonzinhos que a gente vai ver hoje. E depois, no final, eu tenho uma surpresa para vocês, chicos. Eu vou pedir, quem quiser, né, para se voluntariar a entrar na chamada comigo aqui, aparecer, para poder ler o material que eu preparei. Eu preparei quadrinhos, eu preparei música, eu preparei um conto, publicidade. Então, o meu objetivo no final da live é que vocês entrem. Ó, que chique! E leiam em espanhol para todo mundo, para a gente poder praticar, igual se fosse numa aula real, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir para vocês lerem, não ia pedir? Então, aqui também eu quero pedir para vocês lerem. Então, já vai se preparando aí se você tem vontade de participar e de ler e testar, né? Quem sabe você está pronunciando muito bem e por falta de ter um professor ou uma professora aí com você, você nem tá sabendo, né? Então, quem quiser. ¿Te gustou la pintura de fondo, Max? Sí, es un luchador de lucha libre mexicano. Na verdade, essa minha parede tem muitos mascarados, olha lá. A Mafalda tá com a cara tampada também. Eu tenho uma coleção, na verdade, de quadros de mascarados, de revolucionários. E uma delas é o meu lucha libre aqui, mexicano. Então tá, galera, vocês estão ligados, né? Que hoje vocês vão participar da live se vocês quiserem. Também não vou obrigar ninguém, né? A gente tem que ser feliz nessa vida. Se estiver com vergonha, não tem problema, tá bom? Então é isso. Na live passada a gente era para aprender 3 sons baseado numa frase, né? O Tainano, que tá aí, até entrou em contato comigo e falou que tava com a frase na cabeça, de tanto que eu falei, né? Baseado numa frase. E aí a gente aprendeu esses 3 sons e foi corridão, né? A frase era: Chico, este gitano está herido. Chico, este gitano está herido. E significa: menino, esse cigano tá ferido. É uma frase nada a ver que eu inventei. Era uma frase pra gente trabalhar o som do cha-cha-chi-cho-chu, o som do gitano e o som do herido. Era esses 3 sons originalmente que a gente ia trabalhar na aula passada, né? Então, é isso. As palavras que são com cha, eu vou compartilhar aqui com o pessoal do YouTube, mas vocês já viram bastante, né? Então, eu vou só falar, né? Então, os sons com cha, che, chi, cho, chu, é formado por C, H e a vogal, né? Então, por exemplo, a palavra chale, cheto, chino, choclo e churros. Vocês lembram que a gente viu essas palavras na aula passada? Então, chalé é uma casa muito grande, cheto é mauricinho, chino é chinês, choclo é milho e churros, vocês todos conhecem, que é aquele doce maravilhoso, né? Churros. Bom, depois a gente viu gitano, que significa cigano. A gente viu que a letra G ela tem 2 possibilidades de sons, igual em português, mas o som é diferente, né? Um som é igual, outro som é diferente. Então a gente viu que tem ga, go e gu, e isso é igual ao português, e re e ri, que a gente escuta a baba, né? Então, nas palavras como general, gente, gigante, girar, eu tenho que escutar a garganta. E falando em garganta, a gente já pode começar a ver uma letra que é prima da letra G, que é a letra J, a gente também viu na aula passada. E eu até estava meio sem exemplo, né? Porque foi no improviso assim, e vocês me ajudaram, né? Vocês falaram Ramon, falaram jefe, e aí a gente pôde aprender bem, né? Mas essa letra é diferente da letra G, todos os 5 sons de vogais são na garganta. Então eu falo ra, re, ri, ro e ru. Outra coisa curiosa, é com a letra J que a gente ri em espanhol no celular.
Então, quando eu quero falar ha, 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 he, 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 eu escrevo com J. Então, pode todo mundo rir aí nos comentários para mim. Ha, 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 he, 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 com J. E pra gente que fala português é muito esquisito, porque fica parecendo que é já, 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 g, 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 g. Então, todo mundo ri aí pra mim. Ha, 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 he, 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 hi, 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 porque é com J, tá bom? Vamos ver então alguns exemplos. Aí, Flavita! Escreve assim, né? Vamos ver então alguns exemplos de palavras com J escrito, tá? Só para a gente poder praticar, já que, deixa eu botar aqui para o pessoal do YouTube, já que na aula de hoje vocês também podem acabar praticando comigo. Então tá, vamos ler a primeira palavra, é para ler e repetir. Então, Ramon, Ramon. E lembrando que o O tem um som fechado, né? Ramon e não Ramon. Não. Jefe, jirafa, joven e jugo. Se alguém não souber o significado de alguma dessas palavras, pode me perguntar, tá bom? Jirafa escreve com J mesmo, não errei. Essas coisas em português e espanhol às vezes é um pouquinho confuso, né? Vocês estão repetindo aí, galerinha? Se estiver repetindo, manda coração para eu saber, tá? Então, última vez, Ramon, jefe, jirafa, joven e jugo. Belezinha? Ah, tô vendo um coração, tem gente repetindo aí. Deixa eu ver aqui. A outra letra que a gente estudou foi a letra H, não é? E eu falei que por causa da palavra herido. E eu falei que a letra H, ela nunca, jamais, never, ever. Tô vendo muitos corações, isso aí, galera. Tem som, né? A letra H nunca tem som. Jamás tiene sonido. A letra H jamás tiene sonido. Então a gente viu palavras como hola, almohada, alcohol, zanahoria, né? E eu comentei que muitas palavras que escrevem com F em português, elas passam a escrever com H em espanhol, como hormiga e hacienda, herramienta, horno, por causa da evolução do latim, né? Então, eu vou passar rapidão, porque a gente já viu isso na semana passada, né? A gente viu muito. Então, huevo. Huevo fala assim, sem som, né? Tá bem. Agora, uma letra que a gente não viu na semana passada foi os dois L's. A gente viu o L, mas a gente não viu os dois L's. Então, eu vou botar vocês aqui de volta, porque essa é uma aula importante, tá? Espera aí, rapidão. Então, a gente já viu na primeira aula sobre pronúncia, que o L, final de palavra, ele faz uma coisa pra cima assim, não é? Então, eu faço azul, eu faço Brasil e eu faço Raul. A gente já tinha visto na aula passada. Mas faltou eu falar para vocês sobre a doble L, os dois L's, ou outro nome que essa letra tem é EIE, a letra EIE. Ou seja, os dois L's juntos, né? Vocês já viram palavras escritas com dois L's em espanhol? Tem várias, muitas mesmo, né? E eu não posso falar de um único som para essa letra. Aliás, ela é a prova de que espanhol é falado em muitos países e com muitos sotaques. O dois L's é o representante da diversidade do espanhol. Então eu vou aproveitar e trabalhar um teminha cultural com vocês, né? Vocês têm ideia de quantos países falam espanhol? Ó, o Tairano pôs um exemplo de palavra com dois L's. Llama. Muito bem. Quantos países falam espanhol, gente? Quem sabe? Será que são mais de 10 países que falam espanhol? Tic-tac, tic-tac. Será que são mais de 15 países que falam espanhol? É muito, né? 15. Será que são mais de 20 países que falam espanhol? Muitos. Sim. Quantos serão?
más de 10, más de 15, más de 20 países que hablan español. Entonces, el número de países que hablan español, el número de países que tienen como lengua oficial, no todo eso. No, no son 65 países. El número de países oficiales que hablan español son 20 países. Não, mais de 50 não. 20. Pô, vocês estão empolgados. 20 países falam espanhol como língua oficial, tá? Mas a gente chega a considerar 23 países como não oficiais, porque, por exemplo, os Estados Unidos é o segundo país com mais falantes de espanhol do mundo. Estados Unidos tem mais falantes de espanhol que Espanha, ou que Argentina, né? O primeiro país com mais falantes de espanhol é o México, e o segundo é os Estados Unidos. Então, extraoficialmente, os Estados Unidos é um país bilíngue também, né? Então, são mais de 20 países que falam espanhol, mais de 50. E é óbvio, claro, que tem muitos sotaques, vão existir muitos sotaques, né? Mas será que o sotaque do espanhol é tão diferente entre os países a ponto de prejudicar a comunicação? O que vocês acham? Será que uma pessoa que fala, por exemplo, eu falo português, eu consigo entender claramente uma pessoa que fala português de Portugal? Ou português africano? Será que eu entendo? Então, isso é bom a gente refletir, porque é o seguinte: sim, a gente entende, mas é esquisito, né? Chega a ser um pouco esquisito. É mais fácil a gente entender uma pessoa, por exemplo, do Acre, uma pessoa do Amazonas, do que uma pessoa de Portugal, né? Não totalmente. É, a gente não entende totalmente. Eu não entendi mexicano falando espanhol. Ah, não, Sarita, mexicano tem um espanhol mais fácil. O espanhol do Chile é que não dá para entender. Então é isso, galera. Assim, o português do Brasil e o português de Portugal são muito diferentes, muito diferentes. Por quê? Porque os dois países eles estão separados por um oceano Atlântico. O Brasil ele não faz fronteira com Portugal e o Brasil não faz fronteira com países africanos que falam português, ó, que falam português. Então, é claro que vai ser mais difícil a gente entender esses países do que aqui mesmo no Brasil, porque aqui mesmo no Brasil, todos os estados eles estão conectados um com o outro, né? Então, uma evolução linguística aqui em Minas pode acabar contaminando o Rio, que pode acabar contaminando São Paulo, e aí o idioma é mais ou menos uniforme, né? Além disso, a gente é muito ligado culturalmente, né? Então, uma cantora que é famosa aqui pode ser famosa no Brasil inteiro. Então a gente consome essa música, a gente consome os filmes, todo mundo vê a Globo. Então isso faz com que o português do Brasil, apesar do Brasil ser um continente gigantesco, seja mais ou menos uniforme. A gente entende uma pessoa do Nordeste, a gente pode, aqui em Minas, né? Ah, isso aí é de Pernambuco, que legal, Flávia, massa, eu achei que você era daqui de BH. Então, a gente entende uma pessoa de Pernambuco, uma pessoa de Pernambuco entende a gente aqui em Minas, né? A gente acha engraçado, tem um sotaque diferente, chama lápis de lapiseira, chama estojo de apontador. Mas, tirando uma diferença ou outra de vocabulário, a gente se entende muito bem. O português do Brasil é um idioma uniforme. Da mesma forma, os países que falam espanhol, eles estão fazendo fronteira um com o outro, né? Então, é normal que uma evolução linguística que aconteça aqui, vai passando para lá, vai passando para lá, e não perde tanto, né? E outro ponto muito importante, e aí a Espanha entra, a Espanha, apesar de estar separada também por um oceano desses países, a Espanha é um país que tem um circuito cultural muito próximo com os países latino-americanos. Então, pensa cantores muito famosos, vamos supor, o Maluma, o J Balvin, a Shakira. Esses cantores, eles não fazem show só no próprio país, não é verdade? Esses cantores também vão para a Espanha.
E a Espanha também manda os artistas dele para cá. Cinema, séries, não é? A gente vê muita série espanhola e os latino-americanos também vêm. México, grande produtor de filme e novela, isso também exporta. Tudo isso faz com que o espanhol seja uma língua bastante uniforme, apesar de, como no Brasil, ter um sotaquezinho diferente, chamar lápis de lapiseira, trocar as coisas, a gente ri do vocabulário. Então, essa coisa parece muito com o português do Brasil. Então, uma pergunta muito normal que as pessoas têm é tipo assim, qual espanhol que eu vou aprender? Né? Inclusive, uma colega de profissão está fazendo uma live agora no canal dela sobre qual espanhol eu devo aprender. E eu tenho certeza, porque eu conheço o trabalho dela, que ela vai falar que você tem que aprender espanhol, ponto. Você não tem que se preocupar com o sotaque, porque não tem tanta diferença assim, exceto o espanhol chileno. Mas isso nem sou eu que estou falando. O Chile sofre bullying dos outros países que falam espanhol. Todo mundo fala que não entende chileno conversando também. Então não é culpa minha. E por que eu dei essa volta cultural inteira? Eu queria comentar com vocês que uma das coisas que fazem mais diferença do espanhol para o outro é os dois L's. Porque ele tem diferentes possibilidades de pronúncia, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho quais palavras eu separei para vocês. Então, quais são os sons dos dois L's? Os dois L's eles podem ser pronunciados mais ou menos. É tudo mais ou menos, tá, gente? Porque às vezes nem existe uma correlação idêntica de sons do espanhol para o português, tá? Mas eu, Flávia Leite, pronuncio dois L's como I, tá bom? E por que eu escolhi a pronúncia como I? Porque é, é mais comum, existe em mais países. Então, por exemplo, você vai encontrar essa pronúncia na Espanha, no Chile, no México, no Peru, na Bolívia, no Equador. Então, é uma pronúncia muito difundida. E, além disso, ela é a pronúncia dos livros didáticos. Então, seria muito estranho eu falar com meus alunos, né, os presenciais, assim. Isso tem uma pronúncia de X, e o livro fala I. Então eu escolhi I. Mas nada impede, por exemplo, de quando eu passo uma temporada na Argentina, depois de 2 dias eu já estou falando igual os argentinos. E os argentinos pronunciam como um X, como X, né? Os colombianos, os venezuelanos, eles pronunciam como um D. Então tem muitos sons. Eu vou mostrar para vocês agora. Tô gostando dos coraçõezinhos, gente. Vocês estão uns amores hoje comigo. Ó, vou mostrar aqui, minutito. Ó, separei umas palavras com dois L's. A primeira pronúncia que eu vou trabalhar com vocês, então, é como se fosse um I. Então, eu vou dizer me llamo. Me llamo. Eu vou dizer número 2, llegar. Llegar. A número 3 é um pouquinho difícil, concentração. Lluvia. Lluvia. A número 4, llorar. Llorar. A número 5, calle. Calle. E a número 6, llama. Llama. Vocês têm dúvidas sobre o significado de alguma dessas palavras? Se tiver, pode escrever aí nos comentários que eu vou responder. Então, essa seria a pronúncia que eu adoto. Qual seria a pronúncia, por exemplo, da Argentina e do Uruguai? Olha que diferente. Me chamo. Me chamo. Chegar. Chegar. Lluvia. Lluvia. Chorar. Chorar. Calle. Calle. Chama. Chama. É muito diferente, né? Eu acho muito bonito. E aí, quando eu tô na Argentina, por exemplo, rapidinho eu já falo me chamo, la lluvia, esta es la calle, tal, tá? Sotaque é legal que a gente pode brincar, né? Quando a gente vai pro Rio, a gente pode fazer um sotaque carioca. Quando a gente for visitar a Flavita no Pernambuco,
Em Pernambuco a gente pode fazer o sotaque de lá, que é lindo, né? E a última forma de pronúncia que eu vou comentar sobre os dois L's é a pronúncia mais típica da Colômbia e de outros países também. Isso, assim, eu tô falando bem marcado o país, mas dentro do país pode ter diferentes pronúncias também, tá bom, galera? E na Colômbia eles vão falar me llamo, me llamo, llegar, llegar, lluvia, lluvia, llorar, llorar, calle, calle, llama, llama. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? O portunhol no Chile não funcionou. Eu imagino que não. Fiz um mochilão na Bolívia e o sotaque deles era mais devagar que no Chile. Com certeza, o sotaque do Chile é o mais difícil de todos. Não entendi mexicano falando espanhol. Sarita, eu não te crio. Sarita, pode ser que você não entendeu porque ele falou mexicanês. Quando eles falam mexicanês, realmente é muito difícil. Mas quando eles falam espanhol, assim, para a gente poder conversar normal, é bastante claro, sim, tá? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aí. Uma dúvida. O espanhol muda dependendo do lugar? Eles entendem mesmo assim? Ah, Gabriel, você chegou tarde. Eu falei sobre isso agora mesmo. Eu falei que eles entendem sim, que a diferença de um país para o outro é mais ou menos a diferença do português brasileiro, né? De um estado para o outro. Do estado para o outro a gente não se entende. De um país para o outro eles também se entendem. Não precisa se preocupar. Tá legal? Agora eu vou falar de uma letra que é prima dos dois L's. Por que ela é prima? Porque ela também tem um som parecido, que é o Y. O Y em espanhol a gente chama de Y. A Y, então, ela tem um som parecido com os dois L's. Ele também pode ser I, então eu posso falar yo, eu posso falar show e eu posso falar Joe. Essas três, né? Se bobear, tem até mais sons, né? Só que, ó, eu preparei uma coisa muito importante para vocês. Já vou tirar vocês de novo. Eu boto e tiro vocês o tempo inteiro, né? Olha só. Por que eu coloquei essa lhama aqui? Eu amo lhama mais que tudo na minha vida. Peraí, deixa eu botar eu aqui pro pessoal do YouTube. Eu amo lhama mais que tudo na minha vida. Mas por que eu coloquei essa lhama aqui para vocês? Porque eu não quero ver vocês falando yo me llamo. Me llamo, pensa na lhama. Você não quer falar como uma lhama, você não quer ser uma lhama. Você pode tentar falar yo me llamo. Você pode tentar falar yo me llamo. Ou você pode tentar falar yo me chamo. Mas não fale yo me llamo. Lembra da lhama. Vocês não querem falar llama, vocês querem falar llama, yo me llamo, tá bom? Por que a gente não pode usar a pronúncia do LH? Porque essa pronúncia é super rara. Sinceramente, eu só ouvi falar da pronúncia llamo, llama, no Paraguai. E eu nem tenho certeza, eu ouvi dizer. Então, não é uma pronúncia comum. Então, não use ela. Use as que eu acabei de te ensinar. Yo me llamo Lluvia, tá bem? Ai, meu Deus, tô tentando virar aqui, não tô conseguindo. Mais alguma pergunta sobre os dois L's? Tá bom, então vamos repassar mais um dos sons que a gente viu na aula passada, tá bom? Rapidão agora. O único tema assim mais complicado, eu já passei por ele, então agora a gente vai na velocidade da luz. Então na aula passada eu falei para vocês que a letra N é exclusiva do alfabeto em espanhol, só em espanhol existe essa letra. E esta sim tem som de NH. O dois L's não tem som de LH, mas a letra N ela tem, tá bom? Então, a primeira palavra a gente vai falar com o A bem aberto, mañana. Vamos todo mundo encarnar Terra Nostra e falar italiano. Mañana. Pode até fazer a mãozinha. Mañana. 2, ninho. 3, muñeca. 4, piña. E 5, pañuelo. Pañuelo.
Quem não sabe o que significa uma palavra, escreve para mim em espanhol nos comentários. Profe, como se diz... não. Profe, que significa... E bota a palavra. Que significa pinha? Que significa muñeca? Que significa mañana? O pañuelo, tá? Se vocês todos já sabem o significado, eu não vou nem falar. Mas se você tem dúvida, me pergunta em espanhol. Aproveita para praticar. Que significa? Escreve igualzinho, significa. Mas a gente pronuncia que significa, tá bem? Tô vendo aqui, pañuelo. Pañuelo significa lenço. Pode ser lenço de papel, de assoar o nariz, ou pode ser lenço de botar de enfeite no pescoço. Pañuelo, tá bom? O que significa pañuelo? Ah, muito bem. A Flávia escreve tão bonitinho, gente. Ela bota até a interrogação de cabeça para baixo. Muito bem. Então, NH, som de nha, nha, nhi, nho, nhu. Perfeito. Vamos ver que outros sons a gente aprendeu na aula passada. O som da letra Q. Rapidão aqui. Eu vou voltar para mim. A letra Q, ela tem o mesmo som do português. Então, eu vou falar quilo, queso, que, tá? E a única observação é que em espanhol não existe Q-U-A. Quá. Quá, eu vou sempre escrever com C. C-U-A. Então, eu vou falar, qual é tu nombre? Aí eu vou escrever C-U-A. Qual, tá bom? Bom, próxima letra que a gente vai ver e praticar é a letra V, que a gente também viu aula passada, mas a gente viu muito rápido. A letra V, ela tem som de B. Expliquei na aula passada que varia, tem gente que fala assim, V, V. Tem gente que fala V, V. Então, vai variando, tá? Mas se a gente falar com som de B, já tá ótimo. Então, eu vou falar vida, vida. 2, vaca, vaca. 3, victoria, victoria. 4, via, via. E 5, vamos, vamos. Quero saber se tem alguma dúvida sobre 2 L's, Y, K, Q, N e V. A Juliana me perguntou aqui, o som do Y na Argentina é qual? É o mesmo som dos 2 L's. Sh. Então, eu vou falar yo me chamo. Eu vou falar, deixa eu ver essa palavra com Y. Não é muito fácil. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela chama Yara. E na Argentina, eles chamavam ela de Chara. Olha que legal, mudar de nome. Se eu mudasse de nome em espanhol, eu ia até mudar a personalidade. Chara, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta. O que significa pañuelo? O que significa pinha e pañuelo? Pañuelo, então, eu já respondi que é lenço e lenço de papel. E pinha é abacaxi. Por isso que aquela bebida chama pinha colada, tá bom? Graças. Muito bem. Então, bacabina. E vila aqui, pessoal, pode significar vila, mas também significa favela, tá bom? Então, na Argentina, eles chamam favela de bicha, porque o V pronuncia como B, bi, e o 2 L's pronuncia como sh, bicha. Bicha, favela. Sobre o V, prof, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, é só trocar o V pelo B na hora de falar? Exatamente. Toda vez que você vê um V, você vai falar B, tá bom? Como pronuncia Elga? Elga. O H nunca tem som. O E é fechado. O L vai para trás. El. E o G é igual ao português. Elga. Bem? Graças, prof. Muito bem. Estou adorando as perguntas. Vocês podem continuar perguntando o que precisar, tá bom? Vamos ver também um som que a gente viu na aula passada, que é o som do X. O X, então, em português dá muito problema, porque o X, ele tem 4 sons, e as pessoas que aprendem espanhol passam um perrengue para aprender português.
Porque pensa só, em português a gente pode ter o som de S para o X, a gente fala texto, como se fosse S. A gente fala como se fosse Z, exame, exame. A gente fala como se fosse X, xícara. E a gente fala como se fosse táxi. Então a gente tem 4 sons. E em espanhol a gente só tem um som. Maravilhoso. Por isso que espanhol é maravilhoso. É até fácil. A gente só elimina. A gente já eliminou o som de Z, a gente já eliminou o som de V. Agora a gente vai eliminar 3 sons para o X. Então, todas as vezes que a gente vê um X em espanhol, a gente vai pronunciar igual táxi. Então, em espanhol é igual ao português. A número 1, táxi. A número 2, eu vou falar texto. Repete aí para você aprender. Texto. A número 3, eu vou falar sexo. A número 4, eu vou falar próximo. Olha o som do O fechado. Próximo. E a número 5, eu vou falar exacto. Tenta falar aí, ver se você vai conseguir. Exacto. Porque tem que pronunciar esse Czinho aqui também. Ele não é mudo. Exacto. Foi difícil? Você tentou aí? Se você tentou, conta pra mim se é difícil. A Sara tá falando que tá colocando o número a letra X e uma carinha triste? Por que você tá triste com a letra X, Sarita? Exacto. Táxi, texto, sexo. Então, se tiver alguma dúvida sobre a letra X, também só comentar aí pra mim. Vamos ver uma coisa que a gente não viu na aula passada, que são as Ds em finais de palavra. A letra D no final de palavra. Vocês devem ter percebido que em espanhol tem muitas palavras que terminam com D. E o que eu faço com essa letra D? Eu pronuncio, não pronuncio? O que eu faço? Tá bom? Então, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, na segunda palavra, que talvez seja a palavra que os alunos mais têm dificuldade, eu vou falar para vocês agora como é que pronuncia. Eu vou falar assim, 2. Usted. Ó, vou até virar a câmera para mim, para vocês verem minha linguinha. Ó, usted. Viu que ela ficou aqui parada? Usted. Eu não vou colocar um E depois. Eu não vou falar usted. E muitos brasileiros falam. Então, toda vez que eu ver um D, ele é quase mudo. Quase. Ele faz assim. Usted. Usted. Tá? Combinado? Então, vai lá para as palavras e tenta repetir comigo. Ó, universidade. Olha quantos sons já tem essa palavra que a gente viu. Universidade. 2. Usted. Usted. 3. Ciudad. Esse é difícil também. Os alunos têm dificuldade para falar. Ciudad. Ciudad. 4. Faculdade. Faculdade. E 5. Sensibilidade. Sensibilidade. Tranquilo de final, chicos? Tem que colocar a linguinha. Pode nem colocar a linguinha, mas está proibido colocar um E. No se puede, chicos. No ponga la E. Então, usted, ciudad. Perfeito? Desfinais. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Juliana falou exacto, perfeito. Ah, muito bem, no perfeito também tem um Czinho. A Sara falou que é difícil, X. Olha, como falar espanhol? Devo ter uma coleguinha de trabalho aqui vendo a live também. Difícil. Essa do D é fácil, eu peguei rápido. Pegou bom, muito bem. Muita gente faz errado. Né? Eu prefiro que vocês nem falem. Fala assim, universidade, usted, ciudad, é melhor que usted, universidade. Tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui eu preparei para vocês. Ah, agora a gente vai praticar.
Ô, gente, alguém vai querer conectar comigo para poder praticar? Alguém quer entrar aqui ao vivo na minha live e pronunciar essas palavrinhas que eu separei aqui? Quem quiser, manda uma solicitação. Tem duas carinhas assim, ó, aí embaixo. Vocês estão vendo? Olá, Sarita, que tal? Como estás? Buenas noches. Buenas noches. Ah, Bien, ¿y tú? estoy muy bien también. Vamos a leer unas palabritas para nuestros coleguitas. Sí, Entonces, lee para mí la primera palabra. Ibiza, Ibiza, muy bien, con letra Z con som de S. A segunda palavra, Chile, Chile, o som de ch. A terceira palavra, aeropuerto. aero. No es muy difícil. Não é muito difícil. Va. Habla de nuevo para mí, porque no escuché muy bien. Aeropuerto. Aeropuerto. Muy bien, aeropuerto. Número 4. Paella. Paella. Muito bem, você também escolheu o som do I, né? Sí, Paella. es más fácil. É mais fácil. E lá número 5, como eu vou pronunciar? Museo. Museu. Muito bem. A número 6, Ejemplo. exemplo. Muito bem, aqui na garganta, a número J. Exemplo. A número 7, como eu vou falar? Facilidad. Facilidad. Facilidade. Sim, muito bem. A número 8. Essa é difícil. Exageración. Exageração. Muito bem. E a número 9? Taza. Taça. Taça. Exatamente. Taça significa xícara. Taça. Ó, agora eu tenho umas frasezinhas, tá? Frasezinhas. Vamos ver. Se mais alguém quiser participar, tem que pedir. Se não pedir, eu vou com a Sarita até amanhã cedo. Então, lê essa frase para mim. Primeira frase, número 1. Como é que a gente vai pronunciar? Me llamo Guillermo. Me llamo Guillermo. Muito bem. Você sabe pronunciar como se fosse espanhol argentino? No. Não? Me chamo Guillermo. No. Número 2. Como é que lê? Soy brasileño. Soy brasileño. Muy bien. Número 3. Tengo 23 años. Tengo 23 años. Muy bien. Número 4. Me gusta escribir textos. Me gusta escribir textos. Muy bien. ¿Y a número 5? Luché como una chica. Luche. Luché como una chica. Luche como una chica. Muy bien. E aí, pessoal, vocês estão gostando da pronúncia da Sara? Ela tá arrasando? Ó, o Tainá não falou, nossa, exageração, difícil. É um pouco difícil mesmo. Mas tá rolando. Mais alguém quer participar, gente? Vocês estão muito tímidos. É que também a Sarita tá arrasando, né? Aí vocês ficaram com vergonha. Vamos então continuar. Agora eu vou aumentar o nível de dificuldade, tá bom, Sarita? Sim. Está bem. Luche como una chica. Muito bem. Quem quiser participar, assim como a Sarita, tem que clicar na carinha que tá aí embaixo, tá bom? E fazer uma solicitação. Enquanto ninguém solicita, eu vou seguir com a Sarita, que ela é maravilhosa. Sarita, eu tenho aqui um comics, é um quadrinho, um comics de uma desenhista argentina que chama Maitena. E a Maitena, ela geralmente fala de coisas de mulheres, tá bom? E é super, super informal. Então, pode ler bem devagar, porque tem umas palavras mais diferentes, tá bom? Pero dale, no seas ridícula. ¿Cómo sabes que no lo vas a volver a ver nunca más? Muito bem, vamos parar aí. Pero dale, não seas ridícula. Você falou certinho, ridícula.
Como sabes que não lo vas a volver a ver nunca mais? Então tá falando de um cara, né? Como é que você sabe que você não vai... Não seja ridículo, como é que você sabe que você não vai ver ele nunca mais? Continua lendo. ¿Qué te dijo? Me hago locura, me voy a China, me caso. Então ela falou assim, que te dijo? Que te dijo significa, o que ele te disse? Ele falou, eu vou virar padre? Me hago cura? Me voy a China? Eu vou pra China? Me caso? Vou me casar? Então, isso que ela tá dizendo. E aí a resposta da amiga foi o quê? No, mucho peor, te amo. Te amo. Tipo assim, tá bom, eu vou te ligar. Fica esperando aí. É pior falar isso do que eu vou virar padre, eu vou casar, eu vou não sei o quê. Então é um quadrinho que tá falando disso. Eu achei muito divertido. Você gostou, Sarita? Sim. Então eu vou ler. Hã? Sim, gostei muito. É, o Tainan não falou, coitada. Pero dale, no seas ridícula. ¿Cómo sabes que no lo vas a volver a ver nunca más? ¿Qué te dijo? ¿Me hago cura? ¿Me voy a China? ¿Me caso? No, mucho peor. Te llamo. Agora sim, o primeiro foi divertido e agora a gente vai ficar um pouco dramático, pode ser? A gente vai ler um mini conto. Deixa eu ficar bem pequenininha aqui para eu continuar na tela. A gente vai ler um mini conto sobre... No Chile tem uma cantora muito famosa, é porque no Brasil a gente não fica sabendo, mas tem uma cantora muito famosa que chamava Violeta Parra. Violeta Parra. Esse conto fala sobre ela, tá? A Violeta Parra, ela era muito talentosa, mas muito perturbadona, e ela suicidou com 20 e pouquinhos anos, muito jovem, tá? Então esse conto fala um pouquinho sobre essa morte da Violeta Parra. É de um escritor uruguaio que chama Eduardo Galeano. Pode ler para mim? Você vai ler sempre para mim, Sarinha, até o ponto. A dos voces. Habían crecido juntas la guitarra y la violita Parra. Pora ou Parra? Então tá. Então tá bom, chegou o ponto. Chegou o ponto. A dos voces. Isso significa a duas vozes. Tinham crescido juntas a guitarra e Violeta Parra. Habían crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Pode seguir. Quando uma chamava, la outra venia. Quando uma chamava, a outra vinha. La guitarra e ellas se reíam, se lloravam, se perguntavam, se creiam. Então, había crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Cuando una llamaba, la otra venía. La guitarra y ella se reían, se lloraban, se preguntaban, se creían. La guitarra tenía un Sabe sim, Jota? Isso, agujero. En el pecho. La guitarra tenía un agujero en el pecho. La guitarra tenía un agujero en el pecho. Agujero, chicos, é buraco. Toda guitarra, guitarra é violão, tá? Guitarra não é guitarra é violão. Então, toda guitarra tem um agujero en el pecho. Toda guitarra tem um buraco no peito, tá? Então, até agora vocês entenderam? É bem poético, né? As duas tinham, a guitarra e a Violeta tinham crescido juntas. Quando uma ria, a outra ria. Quando a outra chorava. E a guitarra, o violão, tinha um buraco no peito. Vamos continuar? Ele é curtinho, já está acabando. Ella também. No dia de hoje, de 1967, e Violeta não vino. Então tá. E ela também. Por que Violeta tinha um agujero no peito? Por que ela tinha um buraco no peito? Porque ela suicidou. Ó, que triste. Ela também. No dia de hoje, em 1967, a guitarra chamou e a Violeta não veio. Violeta não vino.
Qual é a última frase? Nunca mais vino. Nunca mais vino. Nunca mais veio. Vino parece vinho, mas é veio. Vamos tentar, ó, a live tá quase caindo no chão de tanto tempo que ela tá durando, porque dura 1 hora. Mas vamos tentar acabar. A próxima é publicidade. Como é que tá? Dá para ler? Um pouquinho. Martes e jueves. Não consigo ver direito. Martes e jueves. Qualquer. Happy Meal. Que é, Happy Meal em inglês é lanche feliz, né? Então, martes, vibra lá R, não? Isso é vibrou, tô só reforçando. Martes e qual que é o outro dia da semana? Jueves. Martes e jueves. É terça e quinta. Aí qualquer, fala de novo para mim, Sarita. Qualquer Happy Meal, lanche feliz, e aí o preço, tá? E a última coisa, ai meu Deus, vai dar tempo, tem 4 minutos, é a música Coração Partido. Você gosta de cantar, Sara? Então vamos só ler o refrão da música para as pessoas poderem cantar assim que a live cair, porque eu vou esperar essa live cair. Lê para mim. Quem me vai entregar? Vá. Coração partido. Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca le abandone? Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca le abandone? Vamos ver o que mais. Queria saber quem sabe cantar essa música. Essa música é muito boa. Vai. Quem me escapará esta noite sim, hace frio. Quem me vai curar el coração partido? Não, você tá viciada porque todo brasileiro fala coração. E não é. Como é que é? Não, pero lê aí. Coração. Não. Coração. Não tem o i. Coração. Não é coração, é coração. Coração. Entonces, ¿qué me tapará esta noche se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Na verdade é coração partido, mas por velocidade de fala eles cortam e falam coração partido. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um. Lê para mim. Se llenará de primavera este enero y bajará la luna para que Juguemos. Sí, muy bien. ¿Quién llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos? Ai, que romântico, gente. Aí a última. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Coração! Coração. Isso. Dime si tu te vas. Dime, carinho mío. ¿Quién me va a curar el coração partido? Muito bem, Sarita. Muitas graças. Pessoal, muitas graças a todos vocês. Estou recebendo muitos corações. Esses corações são para você também, Sarita, que participou. Deu a cara assim, ó, para Brasil inteiro ver. E agora eu vou contar. A Sarita já foi minha aluna presencial, né, Sarita? 2 vezes. Ela já foi minha aluna em grupo e já foi minha aluna particular. Ela é uma gracinha. Muito obrigada, gente, pela participação hoje. Beijo, vou salvar e deixar aqui para vocês.